Muito boa noite, vamos começar mais uma aula de Direito Penal. Essa aula vamos terminar então a parte do fato típico, tratando sobre a tipicidade, para podermos adentrar no segundo elemento do crime, que seria a ilicitude e as suas causas excludentes. Então vamos lá, na aula passada a gente falou sobre resultado, nexo causal, falou sobre o erro de tipo, hoje está faltando falar sobre a tipicidade. Tipicidade, veja só, qual o conceito de crime? Fato típico, ilícito e culpável. Quando se fala de fato típico, temos o quê? A conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Veja, então o último elemento do fato típico é a tipicidade, que nada mais é do que a adequação do fato, da conduta ora perpetrada a uma norma penal. Então, quando se fala de tipicidade, temos aqui a tipicidade uma divisão em tipicidade formal e a tipicidade material. Você vai ter que aqui a tipicidade formal nada mais é do que a adequação do fato à norma. E a tipicidade material é o desvalor da conduta. E o desvalor do desvalor da conduta e do resultado. Aqui você vai ter, a tipicidade é um elemento pelo qual você adequa o fato praticado a uma norma penal. Essa tipicidade ela se divide em formal e tipicidade material. Formal é o próprio conceito. Você vai ter aqui a adequação do fato à norma. A conduta que causa um resultado que tenha um vínculo tem que se adequar perfeitamente a uma norma penal. E aí, veja, essa tipicidade, essa adequação, ela tem que ter um parâmetro, ela tem que ter um desvalor, ela tem que ter uma reprovação, é um chamado elemento subjetivo. E aí você tem aqui a materialidade para poder demonstrar o quê? O desvalor que aquela conduta foi praticada, ela causa uma lesão, uma ameaça de lesão, essa conduta ela tem uma reprimenda e o resultado. Esse resultado é o resultado que ele é praticado, perpetrado na vítima ou na coisa. Tá? Então você tem aqui formal e material. A formal, essa adequação aqui, veja, quando se fala de formal, estamos falando de uma adequação, certo? Nessa formal aqui, fala macho, beleza? Nessa formal aqui você vai ter ainda dois pontos. Veja só, a adequação ela pode ser imediata ou mediata. Essa imediata é chamada imediata ou direta. E a mediata, mediata ou indireta. Veja, então essa adequação aqui, a adequação ao fato que estamos falando na formal, ela pode ser imediata ou mediata. Imediata quando a adequação é perfeita, ou a gente pratica um fato e esse fato se adequa perfeitamente a um tipo penal, sem complementação alguma. Veja, pegamos aqui uma situação em que eu pratico a conduta de matar alguém, mato o Jales. A minha conduta, eu consigo o resultado, a minha conduta se adequa perfeitamente a um tipo penal? Qual? De homicídio, 121, né? Matar alguém. Então, quando eu mato alguém, a minha conduta se adequa perfeitamente, é uma adequação do fato à norma e é uma adequação perfeita, diretamente. Ela se adequa perfeitamente a um tipo penal. Então, imediata quando a adequação E aí você vê uma adequação mediata. Essa adequação mediata acontece quando? Veja, a adequação mediata é quando esse fato praticado ele precisa de uma complementação. Aqui você tem o quê? Precisa
Exemplo, tentativa. Vejam, a complementação é o seguinte. Quando eu pratico um fato, vamos lá, eu puxo a arma, dou 4 tiros no Jales, o Jales cai no chão. Mas por circunstâncias alheias à minha vontade, o Jales não morre. A minha conduta se adequa perfeitamente ao crime de homicídio? Não, por quê? Porque precisa de uma norma de extensão. Essa norma de extensão é a tentativa. Você vai ter que o quê? Minha conduta não se adequa ao artigo 121 perfeitamente. Você vai perceber que a conduta de tentativa de homicídio é artigo 121 cumulado com o artigo 14, inciso 2. Então, o artigo 121 não existe uma adequação perfeita. Ela precisa de uma norma de extensão. Essa norma de extensão seria outro artigo, ou seja, outra norma em que você teria o quê? Complementando aquela norma principal que ali a minha conduta se adequaria. Aí você teria o quê? A tentativa. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal, né? Complementando o artigo 121. Então, a conduta de tentativa é a adequação do quê? Tentativa de homicídio, você teria o quê? O homicídio cumulado com a tentativa. Por isso que é homicídio tentado. Beleza? Conseguiu entender? Então, vamos lá. Isso aqui nada mais é do que a nossa tipicidade. Você sabe alguma causa que exclua a tipicidade? Você vai ter algumas causas que excluem a tipicidade. Uma delas você vai ter aqui, por exemplo, quando temos a situação do a insignificância, ou bagatela, ou criminalidade de bagatela, ou infração bagatelar própria. Ele exclui o quê? O princípio da insignificância, que a gente decora ele com a hashtag Mari, ele é uma causa supralegal excludente de tipicidade material. Uma vez que você exclui a tipicidade material, você exclui a própria tipicidade. Uma vez que você elimina a tipicidade, qual a consequência? Exclui o fato típico, tornando atípico. Perceba, a Mari, você vai ter esses 3 primeiros elementos aqui, ó, excluindo o chamado desvalor da conduta. E esse último exclui o desvalor do resultado. O que seria Mari? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso está logo no material de vocês, lá no princípio da insignificância. Tem o quadrozinho que foi estabelecido, isso aqui, ó. Isso aqui foi estabelecido pelo STF. Então, além desses objetivos, esses requisitos objetivos aqui, temos também os requisitos subjetivos para a aplicação da insignificância, né? E aí, esses requisitos subjetivos é primário de bons antecedentes. Hoje, também o STF estabeleceu que precisamos analisar os requisitos subjetivos. Beleza? E aí, quando você tem o princípio da insignificância, você exclui a tipicidade material, tipicidade, fato típico. Uma vez que você exclui o fato típico, torna o fato atípico, ou seja, não há crime. Torna atípica a conduta ou a tipicidade do fato. Beleza? Tem outro princípio aqui que se adequaria. Você vai ter aqui o princípio da princípio da adequação social. Uma vez que se adequa à sociedade e àquela conduta, ela deixa de ser crime, e se uma vez deixa de ser crime, exclui a própria tipicidade, tá? Porque você vai ter a exclusão aí de uma adequação, o crime deixa de ser aplicado, você exclui também a tipicidade material. Você também tem outra situação aqui, que é o chamado crime impossível. O crime impossível, quando você tem lá a ineficácia absoluta do meio e a absoluta impropriedade do objeto, você também exclui a própria tipicidade. Porque o crime é impossível de ser praticado, o resultado é impossível de ser alcançado por uma dessas duas situações. Uma vez que você exclui a tipicidade, exclui o fato típico, tornando a conduta atípica. Temos outra, você vai ter outra situação aqui, ó.
Desistência. Desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Também são causas que excluem a tipicidade. Por quê? Porque ela exclui a tipicidade e a gente responde pelos atos até então praticados. E aí você vai ter aí, excluindo a tipicidade, ele não responderá por aquele crime, e sim pelos atos anteriores que foram praticados. E aqui a gente encerra tipicidade, beleza? E aí finalizamos então a tipicidade e vamos falar sobre o segundo elemento do crime. Veja, o segundo elemento do crime precisamos entender que fala sobre a ilicitude. E quando se fala de ilicitude, não existe requisitos de ilicitude. Você vai ter um conceito que geralmente a doutrina traz, que é o seguinte: todo fato típico ele é ilícito. Por quê? Porque toda vez que você pratica uma conduta que causa um resultado, que tem um vínculo entre conduta e resultado, e essa conduta se adequa a um tipo penal, se ela já se adequa a um tipo penal, quer dizer que essa conduta é contrária ao direito. Então você tem um fato típico que é ilícito. Então, em tese, todo fato típico é ilícito, salvo excludentes de ilicitude, salvo os chamados justificantes. E aí vamos falar um pouquinho sobre a ilicitude. A ilicitude, né? A ilicitude ela também pode ser chamada de antijuridicidade. Então é ilicitude ou antijuridicidade. Veja, aqui como é que vamos saber? Vê, você vai ter uma situação. O ordenamento jurídico ele impõe regras de conduta. Toda vez que você infringe essas regras de conduta, você está indo contrário ao direito, certo? Você está indo contrário ao ordenamento jurídico. Se o direito ele prega que a gente deve viver licitamente, se você vai contrário ao direito, você está vivendo ilicitamente, você está praticando uma conduta ilícita. Se está positivado no ordenamento jurídico e você pratica uma conduta que vai contra o ordenamento jurídico, você está praticando uma conduta antijurídica. Por isso que você vai ter ilicitude ou antijuridicidade. Quando se fala de ilicitude ou antijuridicidade, você vai ter aqui um chamado excludentes de ilicitude. Nesse assunto você vai ver que aqui é tudo que vai contrário ao direito. Tudo que vai contrário ao direito é ilícito, é antijurídico. E quando se fala aqui tudo que vai contrário ao direito, passamos a analisar então os chamados excludentes as excludentes de ilicitude. Essas excludentes de ilicitudes, elas são chamadas justificantes. Então aí, ó, você vai ter aí na prova, massa, né? Quase uma queda. Você vai ter aí na prova excludentes de ilicitude ou justificantes, né? Não precisa cortar não, é bom porque aí qualquer coisa a galera tá lá na emoção também, né? Vai ver o professor caindo, é besteira, pô. Né? Excludentes de ilicitude ou... Deixa esse negócio aqui voando, hein? Excludentes de ilicitude ou justificantes, tá? Quando se fala excludentes de culpabilidade, fala discriminantes. Então aqui nas excludentes de ilicitude, você vai ter uma situação. Elas estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Então o artigo 23 do Código Penal traz um rol das excludentes legais, daquelas excludentes que estão previstas no ordenamento jurídico como excludentes de ilicitude. Mas existem excludentes que não estão na lei, não estão positivadas, como, por exemplo, o consentimento do ofendido, né? E os ofendículos. Então, vamos lá. Aqui, quando se fala de excludentes de ilicitude ou justificantes, você vai ter no artigo 23 o chamado... o Bruce Lee, né? Lembra aí desse cara. Por quê? Porque você vai ter aqui a legítima.
E a mais polêmica, né? A legítima defesa, o Estado. O estado de necessidade. Você vai ter o estrito cumprimento. E você vai ter o exercício Então, veja, temos essas aí, as excludentes de ilicitude, previstas em lei, previstas no artigo 23, que são as justificantes, que como macete temos o Bruce Lee, né? E aí você tem legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Antes de adentrarmos em cada uma delas, tem um macetezinho que identificamos rapidamente. Aqui na legítima defesa precisa se ter o quê? Precisa ter uma agressão. No estado de necessidade precisamos ter o quê? Uma situação no estrito cumprimento do dever legal, você tem que ter em primeiro ponto um agente público. E aí os caras mais cobrados na hora da prova é o oficial de justiça e o policial militar, né? No exercício regular do direito, você tem aqui que os agentes precisam estar dentro das regras, né? E aqui, eventualmente, sempre é cobrado o chamado lutador. E aí você tem esse esquemazinho aqui para você identificar, geralmente, a lembrar do assunto, né? E aí, veja, esse é o macete que temos para identificar aqui as excludentes de ilicitudes que estão positivadas no artigo 23. E para começar a falar sobre essas excludentes, começaremos seguindo a ordem do próprio artigo 23. Aqui é o macete, beleza? E aí a gente vai para a ordem do artigo 23, que começa pelo estado de necessidade. Então você vai ter aqui o estado de necessidade. Estado de necessidade, que está previsto no artigo 24 do Código Penal. Galera, se liga aí. O artigo 24 do Código Penal fala o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Aqui você vai ter, da simples leitura, alguns requisitos para identificar que houve estado de necessidade. O primeiro ponto que temos é a situação de perigo. Então, são requisitos objetivos. Galera, preste atenção. Tanto a legítima defesa, são os mais cobrados, né? Como o estado de necessidade são requisitos. Significa que se tem os requisitos, vai ter um instituto justificante. Beleza? E aí você vem aqui, estado de necessidade. Quais são os requisitos? Aí você tem, em primeiro ponto, uma situação de perigo, e o ato pelo qual você repele essa situação de perigo é chamado fato lesivo. Né? Então você vai ter aqui situação de perigo e o fato lesivo no estado de necessidade. E aí você tem que primeiro prestar atenção. Se você está diante de uma situação de perigo, esse perigo tem que ser o quê? Atual. Né? Então você vai ter aqui que o perigo meu irmão,
Quando se fala de perigo atual, a própria lei fala o seguinte, tem que ser somente atual. Atual é aquele que está acontecendo. Não existe perigo pretérito, passado, não existe futuro, né? Você supor que vai entrar no perigo e pratica um fato lesivo. O perigo tem que estar acontecendo na situação. Então o perigo tem que ser atual. Além de ser atual, precisa ter outros requisitos. Quais são? Veja, você tem a situação que ela não pode ser causada pela vontade do agente. O agente que provoca a situação de perigo não pode alegar estado de necessidade, né? Então você tem aqui, não causada Então, ela não pode ter sido causada pela vontade do agente. O agente não pode causar uma situação de perigo e depois matar ou praticar qualquer outro fato lesivo e dizer, eu estava em estado de necessidade, porque estava em uma situação de perigo. E o ato que eu pratiquei foi para cessar aquela situação de perigo. Mas note, a situação de perigo foi causada por quem? Nessa situação que eu narrei, por ele mesmo. Então, ele não pode invocar estado de necessidade. E aí a gente vê um terceiro requisito. Qual é? Você precisa ter o quê? Você precisa ter o quê? Você precisa estar aqui numa situação de perigo, precisa esse perigo aqui estar incidindo num direito dele ou de outra pessoa, que é o chamado uma ameaça, né, a um direito próprio ou de terceiro, um perigo ao direito próprio ou de terceiro. Então você tem que ter aqui, ó, o direito ameaçado, tá? Veja, então, para estarmos diante de um estado de necessidade, precisamos estar diante dessa situação de perigo. E na situação de perigo, para que você esteja diante dessa situação de perigo, tem que ter alguns requisitos. Veja, perigo tem que ser atual, que é aquele que está acontecendo, não pode ser causada pela vontade do agente, provocada pela vontade do próprio agente, tá? E tem que ter o quê? Naquela situação, quem tem que estar em perigo? Pode ser tanto um perigo dele, do seu próprio bem jurídico, como de outra pessoa, né? De um terceiros, tá? E aí, por fim, temos um outro requisito. Qual é? Inexistência inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Aqui está dizendo, meu irmão, aquele cara que é agente garantidor. O agente garantidor ele não pode invocar estado de necessidade. Só em situações excepcionais. O próprio artigo 24, ele barra essa situação do estado de necessidade ser invocado pelo cara que tem o dever de enfrentar o perigo. Imagine que o bombeiro, isso aqui é para o quê? Para que o bombeiro, ao menor sinal de risco, não se furte de sua obrigação. Num pequeno sinal de risco, ali tem uma situação de perigo em que é perigosa, né? Olha, redundante, mas é, né? Imagine, né? Você lá pular naqueles treinamentos, né? Você tá lá e, você tem que pular ali para salvar o cara, tirar ele de um afogamento, e aí você faz o quê? Não vou nada. Poxa, olha umas ondinhas ali, de repente eu pulo nessa porra aqui, ó. Imagine, né? Pode? Não, né? Oi? Você é treinado, você é preparado, você tem um dever legal, você tem que ir, meu irmão. Agora, situações excepcionais, aí você não pode colocar a vida daquele cidadão em risco também, né? Situações excepcionais, né? Você não pode exigir que ele sacrifique sua vida em situações excepcionais, né? Mas, no mais, ele tem o dever de enfrentar o perigo moral, ele tem que adentrar, beleza? Aí, veja, então, situação de perigo são esses os requisitos. Se está presente esses requisitos, autoriza o chamado estado de necessidade. Autoriza o cara a praticar um fato lesivo para cessar aquela situação de perigo. E aí esse fato lesivo também tem requisitos. Qual é o primeiro requisito aqui? Quando se fala em inevitabilidade, fala-se o quê? Exatamente, veja, inevitabilidade. Inevitabilidade significa que aquele cidadão na situação
tinha que agir daquele modo. Não tinha outro meio para ele praticar aquele fato. Veja, se ele demorasse mais, se ele praticasse outro meio, ele poderia morrer ou o terceiro poderia morrer. Tá? Então, toda vez que você tem uma situação em que ele não pode agir de outro modo, você tem ali a inevitabilidade. Inevitabilidade de agir daquele modo. Tá? E aí, se é inevitável agir daquele modo, você tem um estado de necessidade. Né? Sendo que aqui você vai ter também outro requisito. Qual é? Veja, inevitabilidade porque ele não tinha outro modo. Quando ele tem uma inevitabilidade, quando ele não pode agir de outro modo, ele precisa sacrificar aquele bem jurídico, ele precisa sacrificar um bem jurídico. Então você vai ter aqui o sacrifício do direito ameaçado. E por fim, toda vez que você utiliza um meio, toda vez que você pratica um fato, qualquer outra situação, você tem que sempre utilizar da razoabilidade. Tem que ser razoável a sua conduta, tá? E aí você tem aqui a razoabilidade. A razoabilidade para você evitar situações excepcionais. É aqui onde entra as situações excepcionais. Era razoável exigir que determinado agente sacrificasse a sua vida? A determinada situação, sim. Determinada situação, não. Então, você tem que analisar as circunstâncias do caso concreto. Tá? Imagine um bombeiro. Tem um prédio tocando fogo lá, incendiando, né? Ele tem que entrar para tirar as vítimas? Tem. É o dever dele. Ele tem que entrar, apagar o fogo, ele tem que usar os meios necessários. Ele vai lá tentar apagar o fogo, vai tentar socorrer as pessoas que estão ali dentro, mas a situação, o prédio começa a desmoronar, determinados cantos começam a cair. Veja, agora é razoável exigir que o bombeiro fique lá dentro para tirar pessoas? Não. Né? Aí você já foge da razoabilidade. Né? Você tem que ter uma razoabilidade, um senso, certo? Então aqui você tem o estado de necessidade. Pergunta-se, é possível o estado de necessidade contra estado de necessidade? É possível duas pessoas acharem que estão agindo em estado de necessidade uma contra a outra? E aí? Imagine, vou trazer uma situação. Um navio é naufragado. E aí as pessoas estão dentro do mar, desesperadas. Desesperadas lá, tal, não sei o quê. Então eles tentam de todo modo sobreviver. E aí os caras acham uma coisinha boiando. E aí ele chega, pô, vai para aquele negocinho boiando. Quando ele sobe, até aí tudo bem, porque ele afunda um pouquinho, mas ainda continua acima da água. Sendo que outra pessoa visualizando que ele estava ali vai também, porque todo mundo tem um senso de querer viver, não é? E aí vai, pô, vai até ali, quando sobe também a parada afunda. Ou seja, só pode ficar uma pessoa. E o pau vai comer, né? Quem que vai querer morrer? Nessa situação, um começa a querer derrubar o outro para poder ficar e tal, e começa aquela luta corporal ali. Pô, não, isso aqui é meu, tava primeiro, chuta, não sei o que, não sei o que. E um vai terminar matando o outro. Nessa situação, você poderia alegar estado de necessidade para ambas as partes? Vou trazer outra. Imagine que num avião só tinha 2 paraquedas e tinham 3 tripulantes. Aí o bicho perde o controle lá, tem uma pane no sistema e começa a cair. O piloto sabido já pegou um, pulou. Os caras, filha da puta, né? Já pulou, né? E aí, ficaram os 2 passageiros, que quando olham para o lado só tem um paraquedas, e os caras vão correndo, né? E aí é aquela história de filme, né? O cara vai correndo, aí um dá uma mãozada no outro, o outro cai no chão, o cara vai, aí o outro dá uma rasteira, né? Aí cai, aí do nada o cara pega um pedaço de ferro e buf na cara. Aí o cara fica lá meio desacordado assim, mas quando o cara pega o paraquedas que vai, aí ele vem também com a barra de ferro e puf, puf, começa os dois a comer o cacete. E o avião, né? Até parece que dá pra fazer tudo isso, né? Né? O cara fica lá aqui, ó. O cara só fica preso na parada, né? Não consegue nem sair, né? Mas aí, vamos supor, né? Vamos supor que aqui os caras são MacGyver, né? Jiraiya, né? Imagina aqui Missão Impossível, né? Aqueles filmes lá, meu irmão, os caras fazem de tudo, né? Esses caras estão em estado de necessidade? Sim.
temos uma situação de perigo, e aí, veja, eles vão praticar um fato. E aí você vai ter estado de necessidade contra estado de necessidade. Ambos vão agir numa situação de perigo, tentando salvar a própria vida. Então, estado de necessidade contra estado de necessidade pode. Não tem incompatibilidade. Eles podem agir ambos em estado de necessidade, porque ambos têm o seu próprio direito aqui ameaçado. Veja, eles estão diante de uma situação de perigo, vocês vão ter que eles não têm ali o dever de enfrentar o perigo, e aí, vê, inevitabilidade por quê? Porque se ele não age daquela forma, ele vai morrer, está sacrificando um direito e a razoabilidade. Veja, é razoável exigir que ele sacrifique a sua vida em razão de outro? Não. Né? Então você vai ter essa situação aí de estado de necessidade contra estado de necessidade. Beleza? Outro ponto bem interessante que se tem aqui é quando se fala das classificações do estado de necessidade. Bota um asterisco aí nas classificações do estado de necessidade. Por quê? Porque quando se fala de classificações é bem curto, é uma besteirinha, mas é cobrado com cada fato da porra na questão, né? Cada caso, se for FGV, fudeu. Que é cada caso da desgraça para perguntar o que seria, né? Então você vai ter as classificações. As classificações você vai ter que o estado de necessidade pode ser próprio ou de terceiro, defensivo ou agressivo, e você vai ter justificante ou exculpante, tá? E aí, porra, como é que vai ter essas situações? Estado de necessidade próprio ou de terceiro? Próprio, quando eu defendo o bem jurídico próprio. De terceiros, quando eu defendo bens jurídicos de terceiros. Situação, agressivo ou defensivo. Marca um asterisco nesses dois, tá? Agressivo e defensivo. Por quê? Quando é que temos um chamado estado de necessidade defensivo? Quando eu pratico um fato lesivo contra quem causou a situação de perigo. E agressivo quando eu pratico um fato lesivo contra quem não causou uma situação de perigo. Aí você vem, já eu trago um exemplo, aí você vem, estado de necessidade justificante ou exculpante. Justificante quando exclui o quê? A ilicitude. E exculpante quando exclui a culpabilidade. Aqui tem uma atenção, não existe estado de necessidade e exculpante no direito penal brasileiro, porque o Código Penal adotou uma chamada teoria unitária. Por essa teoria unitária do direito penal, você vai ter que toda vez que o agente ele pratica um fato lesivo contra um bem jurídico que tem valor menor ao que ele está protegendo, então você vai ter aí o chamado, uma causa de diminuição de pena, vai reduzir a pena do agente. Tá? Toda vez que ele pratica um fato lesivo contra um bem jurídico que tem valor igual ou superior ao que ele está, você vai ter uma situação de quê? Justificante, certo? Que é excludente de ilicitude. Então, existem algumas questões que vêm cobrando aí o chamado teoria diferenciadora do direito penal. Essa teoria diferenciadora do direito penal, ela traz o estado de necessidade e exculpante. Quando ele não exclui a ilicitude, ele exclui a culpabilidade, sendo que não foi adotada expressamente pelo Código Penal. Beleza? E a gente passa a falar sobre legítima defesa. A legítima defesa está prevista no artigo 25 do Código Penal, onde se fala o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Cara, a legítima defesa, ela causa muita angústia, né, nas pessoas. Pense numa justificante que causa angústia. Porra, como assim causa angústia, né? Veja, ela está prevista no artigo 25, eita, 25 do demônio. 25 do Código Penal. E aí você vai ter também requisitos aqui. Para que se tenha uma legítima defesa, precisamos ter o quê? Uma agressão, né? E o ato pelo qual você repele essa agressão é chamada repulsa, né? Então veja, estamos aqui diante de uma legítima defesa. Na legítima defesa você tem uma agressão e tem a repulsa. Na agressão você vai ter que o quê? Qual o primeiro requisito da agressão aqui? Que a agressão ela tem que ser o quê? Galera, só vai ter legítima defesa, só vai ter uma agressão se ela for proveniente do homem. E aí homem fala-se aqui, o homem, qualquer pessoa, tá? Tem que ser um ser humano. Tá? Isso por quê? Porque se um animal ataca a mando do homem, você tem uma agressão. Mas se um animal
foge da coleira, por exemplo, você vai ter uma situação de perigo, né? E aí entra o estado de necessidade. Não há legítima defesa. Para que seja legítima defesa, tem que ser uma agressão proveniente do ser humano, né? E se ele manda um cachorro, nada mais é do que a projeção da sua vontade no animal, tá? E aí você tem a agressão humana. Qual o segundo elemento requisito aqui? A agressão, ela precisa ser o quê? Agressão injusta. Agressão injusta. Injusta não é aquela que vai contrária ao direito, mas que não precisa ser necessariamente típica. Não quer dizer que só vai ter legítima defesa quando a gente praticar uma agressão que seja proveniente de um crime. Por exemplo, só que se o cara estiver armado, seja arma de fogo, porque se ele estiver portando um pedaço de pau, autoriza a legítima defesa, né? Porque em que pese ela não seja típica, mas ela é injusta, né? Que ela contraria o direito, não é? Você vai ter aí essa situação. Entra-se então um terceiro requisito. Essa agressão, ela precisa ser o quê? Agressão atual ou iminente. Cara, a agressão atual é aquela que está acontecendo. Iminente é aquela que está prestes a... Segura a conversa? Né? Ei, gostou? Então vamos lá, né? Rapaz, o negócio é bom aqui, viu? Se liga. Agressão atual ou iminente? Atual é aquela que está acontecendo, iminente é aquela que está prestes a acontecer. E peraí, né? Deixa eu interagir com essa câmera aqui, né, Madeira? Peraí, se liga aí, macho. Preste atenção, né, monstrinho? Tá focando? Foca aí, né? Foca. Tá beleza? Preste atenção. Quando se fala... Tá muito alto? Aí, né? Quando se fala de agressão moral, se fala de agressão atual ou iminente. O requisito iminente não faz parte do estado de necessidade. Preste atenção, monstrinho. Beleza, né? Quando vocês estiverem estudando em casa, vão estar vendo lá essa interação, né? Porque o negócio é bom, né? O negócio é bom, galera. Então preste atenção. Atual ou iminente? Iminente é requisito da legítima defesa. Preste atenção nisso, por quê? Porque as questões cobram iminência no estado de necessidade. E se você errar uma coisa dessa, você não vai passar, meu amigo. Isso aqui é já, né? Estou condenando a sentença de não passar se errar. Beleza? É uma sentença aqui. Né? O negócio é bom, né? E aí, veja, diante da agressão, a agressão, quando se tem esses três requisitos, a gente pratica uma repulsa. A repulsa também precisa ter requisitos para que você possa ir contrário a essa agressão e que legitime, então, a defesa. Quais são esses requisitos para a repulsa? O cara tem que estar fazendo uma defesa de quê? Defesa de direito próprio. Massa vai ser quando o cara estiver em casa estudando, aí vê a pessoa bem pertinho dele, né? Presta atenção, né? Pô, eu não quero ver. Aí o cara lá assistindo, 3 horas da manhã, chega logo dando um grito, né? Tá fudido, né? Aí o cara, pô, se lascou, né? Pô. Quero ver não acordar, desgraça, né? Imagine, o cara tá lá estudando, quando pensa que não, que tá analisando os requisitos, aí, presta atenção, né? Pô, silêncio, sei lá, porra, que caralho, né? Derruba a água, né? Aí o cara, porra, velho, tô acordado agora, pô, tô firme e forte, vou até pro café, olha, né? Olha, rapaz, quer derrubar, é? Então presta atenção, galerinha, se liga aí. Além de você estar numa defesa de um direito próprio ou de terceiro, você tem mais 2 requisitos. Esses 2 requisitos são muito importantes, cara. Por quê? Porque eles analisam, eles patenteiam a legítima defesa de modo que você precisa entender, porque eles causam grande confusão e também raiva nas pessoas, porque nos leigos vão começar a dizer, porra, mas isso é legítima defesa, é um absurdo e tal, mas porra nenhuma, né? Tem requisito, macho. Se tem requisito, tem que observar os requisitos. São requisitos objetivos, que é o quê? O uso
E o que ninguém gosta, né? O uso moderado. Uso do meio necessário moderadamente. Né? E aí o cara faz, isso é uma peste, o cara está praticando crime lá, eu vou praticar uma repulsa contra ele e ainda tenho que me controlar, né? Diante daquela raiva ainda tenho que controlar, não posso me exceder, porque se eu me exceder, o excesso ele é punido dolosa ou culposamente. Né? Aí o cara, isso é uma desgraça, isso não existe, Brasil de merda, leis de merda, né? Tudo de merda, né? O cara fala logo assim, porra, é interessante, né? Eu tenho alguns amigos, né? Eu tenho alguns amigos que é a desgraça, velho. Os caras são extremistas, Bolsonaro, hashtag Bolsonaro, né? Os caras são foda, bicho. E aí, né? A galera tava lá discutindo uma situação em que nos Estados Unidos estão clamando agora pela a restrição do uso de armas, né? O maior controle de armas. E aí os caras aqui querem o quê? A liberação para armas, né? E aí eu compartilhei lá no Facebook, né? Enquanto nos Estados Unidos, que dizem que é o país modelo para que lá todo mundo tem arma, os caras estão lutando agora para que seja tirada a arma, aqui estamos lá indo, né? Ao contrário, né? Estamos indo para que seja liberada as armas. Que não vai ser, logicamente, né? Tem que ser controlada essa porra mesmo, né? Hashtag sem violência, né? Paz e amor. Mundo melhor, né? Olha! Então se liga aí. Galera, dá um close aí, vai, macho. Dá um close aí, né? Que agora eu vou fazer tu trabalhar, meu irmão. Pera aí, porra. Né? Só eu que falo que sou a desgraça aqui, né, bicho? Né? Dá um close aqui, né? Foca aqui, né? Aí o cara ainda vai mexer com quem tá em casa, né, bicho? Tem que mexer com quem tá em casa. Tá filé na moda? Vamos seguir. Vamos falar então sobre esses dois requisitos aqui, né? Vamos falar sobre o uso do meio necessário moderadamente. Meu irmão, preste atenção vocês também. Se ligue. Uso do meio necessário é aquele meio menos lesivo à disposição do agente. Quando se fala de meio menos lesivo à disposição do agente, está se falando, meu amigo, presta atenção vocês, se liguem, está se falando que ele pode utilizar uma arma se for o único meio que ele tem à sua disposição. Não exige que a gente vá sair catando no chão algum pedaço de pedra, né? Vai, tijolo você pega um pedaço, né? Vai, vamos lá, né? Né? Então se ligue, você aí que está em casa, vocês aqui, preste atenção. Não se exige que o cara saia catando pedra, ferro, o que for, para que possa repelir aquela agressão. Se ele só tem a arma, é o único meio que ele tem à sua disposição, é o único meio que ele tem à sua disposição que seja capaz de, evidentemente, repelir aquela agressão, cessando a agressão, ele pode utilizar. Ele pode utilizar, inclusive, a arma. Tá? E o moderado? O moderado é massa, né? Aqui vem toda a discussão. Porra, o que é moderado, né? Moderado tem quantitativo de tiros? Eu tenho que só dar um tiro? É isso, moderado? Não. É quantos forem necessários para cessar a agressão. Enquanto o meu patrão cita a agressão, enquanto tiver... Ixi Maria, é bom demais, né? Enquanto se...